Ontem o Supremo Tribunal Federal decidiu condenar o ex-presidente Fernando Collor por corrupção. Uma investigação derivada da Lava Jato e ele foi condenado por corrupção. Agora nós vamos saber qual é a pena, nós vamos saber se realmente começa a cumprir em regime fechado, quanto tempo ele vai ficar preso. Mas para quem tem mais de 50 anos, ou quem faz 50 anos até outubro desse ano, portanto, pessoas mais velhas, enxergam o Collor de um jeito. Para as pessoas mais novas, o Collor é uma figura exótica. Um ex-senador pelo estado do Alagoas, um ex-senador, figura que falava de forma esquisita, um aliado do presidente Jair Bolsonaro, ou seja, a maior virtude dele, a maior característica, a principal característica é ser um político de direita, aliado de Jair Bolsonaro. Para quem tem mais de 50 anos, é impressionante imaginar que ele se transformou num aliado de Jair Bolsonaro, não por estar ao lado de Jair Bolsonaro, mas por esse ser o seu maior predicado, essa ser a sua maior característica. Para as pessoas mais velhas, portanto, ele foi o primeiro presidente eleito depois de 20 anos de regime militar. O primeiro antagonista de Lula. Numa eleição que, no segundo turno, em 1989, colocou os dois frente a frente e ele ganhou a eleição, o que foi um feito. Ele tinha sido prefeito, tinha sido vereador, tinha sido deputado federal, tinha sido governador do estado de Alagoas e, portanto, um personagem que não tinha um espaço na política nacional, mas que se transformou porque foram caindo pouco a pouco os personagens da política nacional, que foram ficando pelo caminho, tentativas. Ulisses Guimarães, presidente do PMDB, senhor constituinte. O Brasil tinha feito a Constituição e Ulisses Guimarães era considerado uma figura política e é das maiores da nossa história. Amargou um desempenho pavoroso naquela eleição. Alguns nomes que se destacaram naquela campanha, Guilherme Afife Domingos, Ronaldo Caiado, Mário Covas, e, no entanto, foram ficando pelo caminho. E Leonel Brizola, como uma figura de esquerda, jamais iria para o segundo turno junto com Lula, mas os personagens que podiam ir junto com Lula para o segundo turno, então, entre eles, Collor cresceu como um foguete, Primeiro presidente eleito, depois de 20 anos de regime militar, primeiro antagonista de Lula. E ele apareceu com uma agenda completamente diferente da agenda em discussão no país. Uma agenda liberal, uma agenda de um Estado menor, uma agenda de privatização, que impressionou. Uma agenda que apostava em reformas, falava em reformas. Então, o primeiro Collor, o Collor do primeiro ano de governo, era um Collor de uma transformação incrível. Foi recebido pelo presidente americano George Bush, pai. Depois teve o George Bush filho, mas o George Bush pai ficou impressionado com ele. Fez uma viagem antes de tomar posse. Esteve com a Margaret Thatcher, esteve com o João Paulo II, visitou Helmut Kohl, e esteve com vários chefes de Estado. Todos eles impressionados porque nos trópicos ou dos trópicos emergia uma figura com um discurso inovador num ambiente pós-ditadura e num ambiente marcado por vários candidatos de esquerda, discurso de esquerda. Naquela eleição, em certo debate, ao qual Collor não compareceu, ele só compareceu aos debates de segundo turno, Lula chegou a sugerir a estatização do sistema financeiro todo. O discurso de Lula era um discurso muito radical, comparado ao Lula que venceu a eleição em 2002. Esse era Fernando Collor, o homem que conseguiu ser o primeiro antagonista de Lula, primeiro presidente eleito depois de
anos de regime militar, mas também foi o primeiro presidente afastado por um processo de impeachment. Depois veio Dilma. Foi o primeiro. Não se sabia exatamente como era o rito do processo, não se sabia exatamente como definir a pena, todo mundo muito espantado, a Câmara tendo que aprovar a autorização e depois sendo julgado pelo Senado, o presidente do Supremo assumindo a presidência do Senado, e ele então foi afastado da presidência, assume o vice Itamar Franco, que forma uma aliança tal e que depois de trocar de ministro da Fazenda algumas vezes, coloca Fernando Henrique Cardoso no Ministério da Fazenda e ele faz o Plano Real. Olha que coisa. Quer dizer, o Plano Real só aconteceu porque o Collor foi empichado. Não pela virtude do Collor, mas olha como é a história. Só tivemos Plano Real porque o Collor foi empichado. E só tivemos Plano Real porque nenhum ministro da Fazenda de Itamar Franco conseguia resolver o problema. Aliás, os ministros da Fazenda de Collor, foram 2, não resolveram o problema. E não tinha jeito. O primeiro, Zélia Cardoso de Mello e Collor fizeram algo inacreditável. Simplesmente tomaram o dinheiro da sociedade para tentar sufocar a inflação, que caiu por um tempo, depois voltou com força. Zélia cai, entra o ministro Marcílio Marques Moreira, 2 ministros da Fazenda ele teve. E olha que coisa incrível. E Collor não foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal pelas estrepulias e denúncias de corrupção que ocorreram no governo dele. Ao contrário, foi absolvido. Ou melhor, não foi condenado. Não entenderam a denúncia como inepta. Não foi condenado. E ele vai ser condenado e se torna o primeiro presidente da República condenado pelo Supremo Tribunal Federal, porque Lula, o primeiro ex-presidente, né? Porque Lula não foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal. Ao contrário, Lula foi absolvido pelo Supremo Tribunal Federal. Não exatamente absolvido no primeiro momento, na verdade, o Supremo Tribunal Federal decidiu sobre Lula que a 13ª Vara de Curitiba não era competente, no primeiro momento, para julgá-lo. E ele tinha sido julgado pela 13ª Vara, julgado novamente pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região e depois pelo STJ, condenado em todas as instâncias e cumpria pena de cadeia. Quando sai, depois de 580 dias, o Supremo Tribunal Federal decide que não era a 13ª competente. Então, o Supremo, no caso de Lula, jogou a favor do presidente. No caso de Collor, ele foi condenado agora, o primeiro presidente da República, a primeira pessoa, o primeiro homem a ter sido presidente da República, condenado pelo Supremo Tribunal Federal, mas não pelas denúncias de corrupção, e não foram poucas no seu governo, mas pelas denúncias de corrupção praticadas durante o governo do PT. Ou seja, o primeiro antagonista do PT, o primeiro antagonista do Lula, foi condenado por práticas corruptas durante a gestão do governo Dilma e Lula também, do PT. Então ele aprontou no governo do PT. Como assim, né? O primeiro antagonista do PT aprontando no governo do PT, pois foi isso que aconteceu. O mais jovem presidente da República da nossa história, o primeiro presidente eleito. Então, o Fernando Collor não é esse personagem exótico para as pessoas com mais de 50 anos. É um personagem completamente diferente. No seu governo, ele também foi mais de um personagem, porque ele começa como o presidente reformador, transformador, querendo mudar o tamanho do Estado, o papel do Estado, a figura do Estado, e quando vai perdendo a força política no Congresso, a exemplo do que aconteceu com outros presidentes, quando vai perdendo a força política no Congresso, faz uma faxina, não uma faxina ética, ao contrário, chama os principais partidos, exatamente como fez Jair Bolsonaro, para tentar conseguir a sustentação política. Tarde demais, mas fez o que pôde para poder permanecer. Então as convicções originais foram todas de embrulho, alguém que quando
decide ficar no poder, se locupletar, foi o que ele fez. E um empresário brasileiro dos grandes, hoje maior ainda do que era no tempo em que disse essa frase, conversando com um ex-ministro de Fernando Collor, definiu Collor como um descarado. Esse homem é um descarado. Foi a expressão usada por esse empresário conversando com esse ministro. Então, alguém que, num primeiro momento, parecia se guiar por um conjunto de ideais e, no entanto, submeteu a ação política e a ocupação do Estado por um ideal completamente diferente, que foi tirar proveito do Estado, fazer o que fosse necessário para enriquecer. Esse foi o incrível e um personagem realmente impressionante da nossa política e que foi condenado ontem pelo Supremo Tribunal Federal. Alguém que é neto de ministro, o avô dele tinha sido ministro do Trabalho do governo Getúlio Vargas, Lindolfo Collor. Alguém que é filho de um ex-senador, e então trilhou uma carreira política nesse sentido, com história familiar, criado no Rio de Janeiro, falava bonito, um português irretocável. Quando naquele momento ele aparece disputando a eleição contra Lula, ninguém acreditava que fosse possível que um personagem saído de um estado pequeno pudesse ter o espaço político, no entanto, que ele teve. E um espaço político impressionante. Ele realmente foi um personagem de primeira grandeza. E, de repente, virou o que eu falei. Um personagem que virou o auxiliar de Jair Bolsonaro. Foi ele que foi condenado. E a gente vai acompanhar agora para saber o destino, né? O que vai acontecer com ele. Quando eu falei, aliás, de Alagoas, é preciso tirar o chapéu, né? Alagoas teve o primeiro e o segundo presidente da República, Marechal Deodoro e Floriano Peixoto, então depois Fernando Collor. Ele tinha uma imagem de Deodoro, outra de Floriano, no palácio em Maceió, quando ele era governador. E depois se tornou esse personagem, um personagem que colecionava carros esportivos, um personagem que foi morar em Miami, morava numa casa grande, um personagem que lidava com milhões e milhões para lá e para cá. Algo aconteceu e talvez tenha sido a construção de uma figura política pública para impressionar todo mundo e chegar ao poder, no que foi extremamente bem sucedido. E agora chega ao ocaso político, né? Provavelmente, se confirmar o que parece, provavelmente será preso. Se vai ter tornozeleira, vai ficar em casa, se vai ter esse benefício ou se começa em regime fechado, ele pode ter o benefício da idade. Vamos aguardar para acompanhar o desdobramento, mas eu conto esse episódio e essas passagens e falo desse personagem para que quem é mais novo observe que ontem a maior corte, né, a corte alta do país, tomou a decisão em torno de alguém grandalhão, que já foi bem grande. Já foi bem grande. É um personagem que vai entrar para a história política brasileira e não essa figura de segunda classe que a gente está acompanhando nesse momento. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas é o que eu tinha para falar sobre esse assunto.